O Brasil vai voltar a ser monarquia? Recentemente, vocês também devem ter visto notícias sobre um possível novo plebiscito pela volta da monarquia. Até que ponto isso seria verdade? Eu olhei em vários sites a seguinte reportagem: Senado avalia sugestão de plebiscito para a volta da monarquia. Esse texto eu peguei da revista Cenarium. Eu particularmente não conheço, mas vou trazer as informações que eles passaram em sua publicação. Brasília, DF. A Comissão de Direitos Humanos, CDH, vai analisar uma sugestão legislativa que pede a convocação de um plebiscito em 2026 para os eleitores decidirem se querem ou não a restauração da monarquia no Brasil. A ideia partiu de um cidadão do estado de São Paulo e pode virar um projeto de lei se for acatada pela comissão. A sugestão, SUG, setembro de 2024, foi criada após obter mais de 30 mil apoios como ideia legislativa no portal E-Cidadania. Em 2019, a CDH rejeitou uma sugestão legislativa similar, SUG 18/2017. Monarquia SUG setembro de 2024 propõe que o Congresso Nacional convoque um plebiscito para 2026 para que a população decida se quer ou não restaurar a monarquia parlamentarista no Brasil. Na avaliação do autor da ideia, identificado como Ilgner, a república presidencialista se mostrou não efetiva, tendo que gastar orçamentos, que poderiam ser investidos no povo, para comprar apoio no Senado e Câmara. Para ele, com o retorno da monarquia parlamentarista, o partido eleito teria mais autonomia para governar, sem precisar usar dinheiro público para ter apoio. Ele avalia que em países como Espanha, Inglaterra e Dinamarca o parlamentarismo monárquico tem se mostrado efetivo, os índices de corrupção são baixos e os investimentos públicos são altos, porque o partido eleito pelo povo tem mais autonomia para governar em um sistema parlamentarista. A nova presidente da CDH, senadora Damares Alves, Republicanos DF, afirmou que irá colocar para análise todas as propostas da sociedade civil que chegarem ao colegiado e que com a ideia do plebiscito sobre monarquia terá o mesmo tratamento. Uma iniciativa vinda da sociedade não pode ficar na gaveta. Nem que seja um não bonito, tem que ser apreciado. Não é o presidente de uma comissão que decide o que deve ser discutido, é o plenário. Vamos pôr o assunto para debater. Por que não? Afirmou Damares ao Estadão. Em outubro do ano passado, a proposta foi entregue para a relatoria do senador Romário Faria, PLRJ. Um mês depois, em novembro, Romário devolveu o texto, que aguarda a designação de um novo parlamentar que vai emitir um parecer. No documento encaminhado para a comissão presidida por Damares, o autor explica apenas que o sistema de governo presidencialista acabaria e que os brasileiros elegeriam um partido e um primeiro-ministro, sendo que o rei representaria uma unidade. O autor da proposta também afirma que a monarquia parlamentarista daria mais autonomia para governar e que a república se mostrou não efetiva. O texto que está na CDH também não estabelece quem seria o monarca brasileiro caso a maioria dos eleitores opte pelo sistema de governo. A Casa Imperial Brasileira, que reúne os descendentes de Dom Pedro II, é dividida e possui dois grupos. No ramo de Vassouras, o pretendente ao trono brasileiro, o advogado Dom Bertrand de Orleans e Bragança, trineto do último imperador do país. No ramo de Petrópolis, o líder é o engenheiro Pedro Carlos de Orleans e Bragança, bisneto do monarca. Aqui eles dizem que Pedro é bisneto de Dom Pedro II, mas na verdade ele é bisneto da princesa Isabel. Ao Estadão, Bertrand afirmou que a ideia de um plebiscito em 2026 é prematura e que o regime monárquico não teria tempo para garantir igualdade de condições entre os interessados e uma ampla campanha de esclarecimento da população. Por enquanto parece-me prematuro um trabalho junto aos senhores deputados e senadores a propósito da sugestão de um novo plebiscito. Tudo depende da possibilidade de uma campanha efetiva de esclarecimento da população sobre a alternativa monarquia versus república, afirmou. Só para deixar claro, essas não são minhas palavras, e sim do site que eu mencionei no início do vídeo. Agora é o momento de deixar minha opinião e dizer o que eu acho que possa acontecer. Recentemente, vi uma pesquisa muito interessante feita pela Transparência Internacional, uma organização alemã que trabalha no combate à corrupção pelo mundo. Segundo o Índice de Percepção da Corrupção, divulgado em janeiro deste ano, dos 10 países considerados mais honestos do mundo, 6 são monarquias. No topo da lista está a Dinamarca, seguida por outros países com sistema monárquico, como a Nova Zelândia em terceiro lugar, Noruega em quarto, Suécia em sexto, Países Baixos em oitavo e Luxemburgo em 10º. Já o Brasil aparece bem distante nessa lista, na posição 104, atrás até de países como Namíbia e Benin. Para piorar, o país perdeu 10 posições só em 2023,
coincidentemente no mesmo período em que Lula assumiu seu terceiro mandato presidencial. Lula já esteve envolvido em escândalos, condenado e preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Curiosamente, após a divulgação desse estudo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, nomeado por Lula, decidiu autorizar uma investigação contra a própria Transparência Internacional. Muitos defendem que uma saída para o Brasil seria a restauração da monarquia, adaptada aos tempos atuais, mas inspirada pela Constituição de 1824. O príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, atual chefe da Casa Imperial do Brasil, é um dos fortes candidatos a assumir como imperador constitucional e defensor perpétuo do país. O principal diferencial desse modelo seria o retorno do poder moderador, exercido diretamente pelo imperador, para garantir equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário, além de assegurar que as instituições funcionem corretamente. É claro que ninguém acredita que a monarquia resolveria todos os problemas brasileiros de uma hora para outra, mas certamente poderia criar um ambiente mais favorável para enfrentar esses desafios. Isso aconteceria porque o imperador, ao contrário dos políticos na República, estaria acima dos interesses partidários e pessoais, compartilhando os mesmos objetivos do país. Atualmente, a necessidade de negociar apoio político frequentemente leva a escândalos como o Mensalão, o Petrolão e o Orçamento Secreto. A monarquia poderia ser um primeiro passo para diminuir esses episódios e melhorar o cenário político brasileiro. Sempre tive uma grande admiração pela figura histórica de Dom Pedro II. Reconheço que, como todo ser humano, ele cometeu erros, mas acredito firmemente que foi o único governante brasileiro que realmente se dedicou ao desenvolvimento do país. Dom Pedro II era um homem extremamente culto, respeitado e admirável, que liderou o Brasil rumo à estabilidade e ao progresso. Infelizmente, foi deposto por um golpe realizado por republicanos oportunistas. Penso que, se não tivesse ocorrido o golpe da República, provavelmente a princesa Isabel teria dado continuidade ao bom governo de seu pai, garantindo ao Brasil um futuro ainda melhor. Hoje em dia, considero bastante difícil uma eventual restauração da monarquia, especialmente porque a proposta ainda não é totalmente clara para muitos brasileiros. Contudo, acredito também que, atualmente, com fácil acesso a tantas informações, a população brasileira possa despertar para essa possibilidade e escolher aquilo que realmente seja melhor para nosso país. Conhecendo bem o perfil de nossos políticos atuais, penso que dificilmente aceitariam abrir mão das regalias que possuem na República. Mas, mesmo que pareça difícil, é fundamental lembrar que o verdadeiro poder está nas mãos do povo. Só depende de nós lutar e buscar melhorias reais para o Brasil, que tem todos os recursos e potencial necessários para se tornar um dos países mais desenvolvidos e poderosos do mundo. Vamos aguardar mais informações. Esperamos que um novo plebiscito não seja tão desorganizado e parcial como foi no século passado. Deixem suas opiniões nos comentários e vamos debater sobre isso. Eu só sei de uma coisa: o Brasil realmente precisa de grandes mudanças, e talvez esse seja o caminho.